Nesse mês de maio, nós vamos falar especificamente sobre família. Vamos dar um foco, né, bastante foco, diria eu, em relação às famílias. A gente sabe que as famílias têm sido atacadas de diversas maneiras. A sua família, ela é atacada, a minha família é atacada. E o que nós, como igreja, podemos fazer para a gente se prevenir diante dos ataques do inimigo, se prevenir diante das armadilhas que o inimigo coloca para atrapalhar a gente de viver o propósito de Deus, porque família é propósito de Deus, família é projeto de Deus, e foi feito para dar certo, esse propósito precisa dar certo. Nós oramos aqui, a Aline colocou o pessoal aqui do curso Clame para orar. Talvez você não tenha vindo aqui, porque você acha assim, eu não estou passando por nenhum problema, então não vou não. Ou talvez você não tenha vindo porque, eu nem vou lá mais. Desistiu, chutou o balde. Faz isso não, querido. Não faz isso. Sabe por quê? Você não vai ficar melhor desistindo do projeto de Deus. As coisas não vão andar melhor se você desistir desse projeto de Deus. Toda vez que a gente sai de um propósito de Deus, você tem a certeza, não vai ser melhor. O que é o melhor então? Lutar por aquilo que Deus te deu. Amém, querido? Lute pela sua família, lute por esse propósito, esse projeto que Deus colocou, que é a família. E diante disso, nesse mês agora de maio, nós vamos falar sobre o tema coloque a sua casa em... Você pode repetir comigo? Colocando a casa, mais uma vez, gente, colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem. O que precisa ser colocado em ordem na sua casa hoje? Esteticamente falando, a organização, o que você gostaria que fosse feito na sua casa hoje? O que você gostaria que tivesse na sua casa, ou o que você gostaria que retirasse da sua casa para colocá-la em ordem? O que você precisa fazer? Sabe, irmãos, a pandemia mostrou para a gente que, diante desse tempo onde as pessoas ficaram mais tempo em casa, você reparou que houve muitos problemas conjugais na pandemia? Reparou isso? Tem uma estatística engraçada, né? Digamos assim, que os ortopedistas disseram o seguinte, que na pandemia aumentou o número de dedinhos do pé quebrado. Você sabia disso? Quem já esbarrou com o dedinho do pé no móvel? Levanta a mão aí. Olha só que coisa, irmão. Sabe por quê? As pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Então a chance de você esbarrar um móvel lá no pé da cama, no armário, aumentou. E as pessoas também ficaram um tempo maior com o seu dedão machucado, né? Deixa eu som. Melhorou, gente, aí? Gente, a culpa não é deles não, viu, gente? Nem minha, viu? A nossa aparelhagem de som, ela queimou. Não é isso, João? O João é o nosso técnico de som, engenheiro de som ali, né? Queimou essa oscilação aí de energia, né? Mas nós já acionamos o nosso seguro também aqui. Já foi feito, está sendo feito um laudo. Amanhã, se Deus quiser, vai ser entregue esse laudo para a gente poder renovar, né, a nossa aparelhagem de som aqui que foi queimada, tá bom? Então nós louvamos a Deus aí pelos esforços dos irmãos que têm trabalhado aí, tanto na transmissão quanto aqui no ao vivo, para que esse som esteja melhor, enquanto a gente não consegue fazer melhor ainda. Amém, queridos? Então, diante do que nós falamos aqui, quanto mais tempo você fica dentro de casa, maior a chance de você ver o que está o quê? Errado. Aumenta a chance de você ver aquilo que precisa ser colocado em
ordem. Precisa ser colocado em ordem, não é verdade? Então, a gente começa a ver o que precisa ser reparado. E essa série de mensagens que nós estamos lançando hoje, os próximos 4 domingos, vamos falar sobre esse tema, colocando a casa em ordem. E em cada um dos domingos nós vamos falar sobre um subtema, sobre algo mais específico. É para a gente se proteger, é para a gente se prevenir. Como eu falei pela manhã, a gente tem duas coisas, podemos fazer duas coisas. Ou eu posso agir, ou eu posso reagir. Você quer agir ou reagir? Olha, se você quer reagir, é porque o inimigo já fez alguma coisa. Eu vou esperar ele fazer alguma coisa para eu reagir, é isso que você quer? Ou você quer agir, se prevenindo para o agir do Satanás? Porque ele vai fazer, irmão. Ele vai atormentar a sua família, ele vai atormentar a nossa vida. Então, se eu agir primeiro, me prevenindo, a chance de eu me dar bem, da minha família prevalecer é muito maior. É muito maior. Então, diante disso, Deus colocou essa série de mensagens para nós, colocando a casa em ordem. E eu quero trazer para você nessa noite o texto que deu origem a essa série de mensagens e conta a história de um rei, onde Deus chamou ele, onde Deus falou para ele: você precisa colocar a sua casa em ordem. Você precisa colocar a sua casa em ordem. Vamos ver, será que esse homem obedeceu? Quais foram as consequências dessa ordem que Deus deu para ele? Abra a sua Bíblia então aí, em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Você vai acompanhar com a gente aí. Se você não tiver, olha aqui para frente. Você vai acompanhar aqui no Data Show. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Você vai conhecer a história do rei Ezequias. O que aconteceu com esse homem? Qual foi a oportunidade que Deus deu a ele? E será que ele aproveitou? E quais foram as consequências da sua decisão? Amém? Acharam aí? Diz assim o texto: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. O que o Senhor disse para ele? Ponha em ordem a sua casa, pois você vai... Tem alguém aqui que não vai morrer? Alguém aqui não vai morrer? Então nós também precisamos o quê? Pôr a nossa casa em ordem, amém? Vamos continuar? Então coloque a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias, então, diante dessa palavra que Deus havia lhe dado pelo profeta Isaías, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías, diante da oração de Ezequias, dizendo o que para Isaías? Volte, olha o que Deus falou, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Quantos anos? 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Alguém tem 15 anos? Alguém tem 15 anos? Tu tem 15 anos, Duda? 15 anos. Uma vida, gente. Deus deu para ele uma nova vida ali, né? 15 anos de vida, diz o Senhor. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo
e do meu servo Davi, diz o Senhor. Verso 7. Então disse Isaías: olha, preparem um emplastro de figos. Eles então fizeram e aplicaram na úlcera do rei Ezequias, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus, para que eu possa ter certeza de que o Senhor vai me curar, né? Verso 11. Então o profeta Isaías declarou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Verso 12, continua. Naquela época o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo. E, irmão, o azeite era caro desde aquela época, viu? O seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Olha só, abriu um palácio para o inimigo entrar. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, diz ele, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, ou seja, tudo que você juntou, tudo que os seus pais juntaram, que a sua família juntou, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes, seus filhos, serão levados, e eles se tornarão eunucos. O que quer dizer isso, irmão? Vão ser castrados. Isso mesmo. Seus filhos serão castrados. Servirão como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: era para ter chorado aqui, né, irmão? Tu choraria? Se soubesse o que aconteceria com a tua descendência? Se soubesse o que aconteceria diante de tudo aquilo que seus antepassados fizeram? Pois é, olha que Ezequias respondeu ao profeta: boa é a palavra que o Senhor anunciaste. O que tem de bom aqui, gente? Boa é a palavra que o Senhor anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Não entendeu nada. Ou ele pensou o seguinte: eu tenho mais 15 anos mesmo, isso não vai me afetar não. E que daí que vai afetar os meus? Eu não vou estar vivo para sofrer? Desse jeito. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, a construção do açude, do túnel que ele fez para canalizar a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Verso 21, Ezequias descansou com seus antepassados. Morreu, gente, viu? E o seu filho, qual o nome do filho? Manassés, foi o seu sucessor. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Irmãos, coloque a sua casa em ordem. Foi a palavra de Deus para esse grande homem de Deus, que foi Ezequias. Ezequias foi um dos principais reis da história de Judá. Olha o que diz o capítulo 18, volta 2 páginas na tua Bíblia aí, no capítulo 18, diz assim:
um pouco da história, do currículo desse homem. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele, Ezequias, fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze, lembra dela? Que Moisés havia feito, pois até aquela época, olha só, depois de muito tempo, os israelitas lhe queimavam incenso, adoravam ela, diz aqui a palavra, adoravam aquela imagem. Diz aqui que Ezequias, verso 5, confiava no Senhor, o Deus de Israel. Olha o que diz a respeito desse homem, gente. Verso 5. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Diz aqui, o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ezequias era um homem exemplar, era um homem que obedecia à voz do Senhor, era um homem que andava com o Senhor, era um homem que foi comparado com Davi. Se você acompanhar aqui no livro dos reis, você vai ver aqui que sempre um rei era comparado a Davi. E você vai ver que grande parte deles era o seguinte, olha, não foram fiéis como Davi, não foram tão bons quanto Davi. Davi era um referencial de rei, era um referencial de um servo do Senhor. E Ezequias é comparado a ele, é comparado, é engrandecido. Esse homem provocou ali em Judá, em Jerusalém, um grande avivamento. Foi um instrumento de Deus para levantar o povo, para quebrar os altares, quebrar altares de adoração que estavam lá, irmão, desde o deserto até a serpente de bronze, que o Senhor mandou erguer lá, para livrar o povo do deserto das picadas da cobra, ao olharem para aquela serpente. Olha só quantas coisas, quantos anos ali de idolatria. Ezequias foi instrumento do Senhor para quebrar, para acabar com a idolatria do povo, para limpar o povo de Deus. Mas esse homem que enfrentou grandes desafios, principalmente contra o rei da Síria, a Bíblia diz para a gente que diante de um conflito, diante de uma afronta do rei da Síria, ele orou ao Senhor, no capítulo 19, no verso 20, orou ao Senhor, e o Senhor diz assim, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu ali sentença contra o rei da Síria. No verso 35 do capítulo 19, diz, naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio, através de uma oração de Ezequias. Esse homem estava junto com o Senhor, estava colado com o Senhor, estava andando com Deus, era um homem de oração, você já viu aqui. Mas diante disso, diz aqui, naquele tempo, logo depois dessa oração, diz aqui no verso 20, que você leu comigo, Ezequias ficou doente, quase morreu. E o profeta Isaías, porta-voz de Deus ali no meio do povo, filho de Amós, foi visitá-lo e disse o seguinte, olha, assim diz o Senhor. Irmão, olha para cá. Um profeta, para ser considerado como tal, como um profeta de Deus, ele não erra nenhuma profecia. Ele não erra. Então, se fosse um médico dizendo para ele assim, ó, tu tá mal, hein, cara? Tu vai morrer. O que você faria, irmão? Fala para mim. Você ia fazer o quê? Se o médico chega para você, ó, tu vai morrer, cara. O que você faria? Você ia recorrer a quem? Pode falar, irmão. A Deus. Mas e se Deus falar para você, tu vai morrer? Vai recorrer a quem? Tu vai recorrer a quem? Esse sim é o Supremo Tribunal. Esse sim, irmão. Então, Isaías está sendo boca de Deus para falar assim, tu vai morrer, cara. Tu está ficando doente aí, não vai se recuperar, tu vai morrer.
O que que esse homem de oração, esse homem que conhecia o que Deus é capaz de fazer, o que que ele fez, gente? Ele foi procurar um médico? Uma segunda opinião? Não. Ele foi falar com quem deu a sentença. Ele foi falar com Deus. E ele foi falar com Deus através de quê? Da oração. Irmãos, quem está acostumado a orar, quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, sabe que pode chegar ao trono da graça de Deus, como diz lá o autor aos Hebreus, e encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Cheguemos confiadamente diante do trono de Deus. Lá a gente acha a graça. Graça é favor imerecido, que a gente não merece. Esse homem então fez isso, mas o Senhor deu para ele, não foi só uma sentença de morte. O Senhor não falou assim: você vai morrer, cara. O que o Senhor falou antes disso? Ponha a sua casa coloque em ordem a sua casa. Irmão, preste atenção aqui, olha para mim aqui, ó. O Senhor enxerga mais do que a gente, sim ou não? O Senhor sabe que vai acontecer? Sabe que vai acontecer. Ele sabe o que tem depois da curva? Sabe. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 15 anos, 10 anos, 5 anos? Sabe. Então, toda a palavra do Senhor para a sua vida, irmão, faz sentido. Toda a palavra de Deus para nós é o Senhor enxergando lá na frente e falando para a gente se preparar, nos prevenindo para aquilo que não que pode acontecer, mas que vai acontecer se a gente não obedecer a palavra do Senhor. O Senhor falou assim: põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Ezequias virou o rosto e orou ao Senhor, falou: Senhor, lembra, Senhor, lembra que eu tenho sido servido com fidelidade, com devoção sincera, e de fato, era verdade. Diz ali que não se encontrou nem antes nem depois um rei como ele. E o Senhor então, diante disso, diante dessa oração, diante desse clamor, diante dessas lágrimas, fez o quê? Chegou para o profeta Isaías, que deu a sentença. Isaías, vem cá, volta aí, cara. Isaías não tinha nem saído, irmão. Isaías, volta aqui, cara, vem aqui, você vai voltar lá, e vai dizer para ele o seguinte agora, você vai mudar a sentença aí, volte, diga a Ezequias, líder do meu povo, que eu estou dizendo o seguinte: olha, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Não são lágrimas, como a gente costuma dizer, de crocodilo. Não são lágrimas fake. São lágrimas sinceras. O Senhor sabe as nossas lágrimas, irmão. Ele sabe quando a gente chora de verdade ou quando a gente não chora de verdade. Ele conhece as suas lágrimas. Amém, querido? Isso é bom demais, não é, irmão? Irmão, preste atenção, irmão. O Senhor ouve a oração de um justo. A Bíblia diz que a oração, Tiago 5,16, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A oração de um justo, essa foi a oração de um justo. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor ouviu o seu clamor e viu as suas lágrimas. Eu o curarei. Glória a Deus por isso. Eu vou curar você. E o Senhor não apenas curou, o Senhor deu para ele mais quantos anos? 15 anos. Irmão, olha para cá. Se você soubesse que tem mais 15 anos pela frente, eu vou botar aí apenas, tá? O Senhor fala assim, ó, daqui a 15 anos acabou, irmão. O que você faria nesses 15 anos? Você já sabe que não tem prorrogação, irmão, amém? Não tem prorrogação, não tem tempo extra, é 15 anos e pronto, acabou. Como seriam os seus próximos 15 anos? E aí, irmão? Pergunta para quem está do teu lado aí, como seriam os seus próximos 15 anos? Vai lá, pode perguntar, irmão. Pergunta para ele aí, para ela, o que você faria nesses 15 anos? Como é que você viveria? Nos próximos 15 anos, só tem 15 anos. Faria muita besteira? Não, pouca, né? Como é que seria a sua vida, irmão? 15 anos, você só tem 15 anos. Como é que você reagiria? Como é que você faria com a sua família?
Como é que você faria com a sua família? Uma vez fizeram com os casais o seguinte, o pastor chegou, o casal queria se separar, e falou o seguinte, olha, faz o seguinte, só no próximo mês, você marido, você vai tratar a sua esposa como você nunca tratou antes, você vai arrebentar a boca do balão. Mulher, você vai arrebentar a boca do balão com o seu marido também, vai tratar ele aí, ó, melhor maneira possível. Depois, passou esse um mês, vocês separam, beleza? Combinado? Ai, tá bom, combinado. Fizeram. Se separaram? Não. Então por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Você entende? Se você soubesse o que vai acontecer na vida do seu filho daqui a 15 anos, e daqui a 15 anos não vai ser um negócio bom, você agiria nesses 15 anos na vida do seu filho, sim ou não? Irmãos, Deus nos dá a oportunidade frequentemente da gente mudar a nossa história, da gente mudar o final da história. Deus estava dando aqui a Ezequias mais 15 anos, mas olha, presta atenção, irmão, o Senhor deu mais 15 anos para ele, mas o Senhor retirou a ordem que deu para ele. Qual que foi a ordem que Deus deu para ele, irmão? Põe a sua casa em ordem. O Senhor tirou a morte dele, falou que ele não vai morrer mais? Não, só que só vai morrer daqui a quanto tempo? 15 anos. Você também vai morrer, todos nós vamos morrer um dia. Você sabe qual é o dia que você vai morrer? Ele já sabia, 15 anos. Mas você e eu não sabemos. Mas a ordem continua para todos nós, que é põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Irmão, Deus ouviu o clamor de Ezequias e deu mais 15 anos a ele, curou ele, mas Ezequias obedeceu ao Senhor, diante daquilo que o Senhor deu a ele? Não obedeceu, não cuidou bem da sua casa nesses 15 anos, muito pelo contrário, começou a fazer besteira atrás de besteira, começou a fazer coisas que não eram para ser feitas. Olha o verso 12 aí, que você leu comigo. Naquela época, o rei da Babilônia lá ficou sabendo, Babilônia era inimigo dele, gente. Ei, irmão, era inimigo, irmão. O inimigo manda uma cartinha para ele, estou sabendo que você foi curado aí, poxa, parabéns, que legal, coisa boa, enviou uma cartinha para ele lá, maravilha, não é isso? Ezequias fez o que? Vem para cá, vem conhecer meu palácio. Chamou o inimigo para conhecer o palácio. Vem cá, vou te apresentar as coisas que eu tenho, as coisas que eu conquistei. Olha quanta coisa eu tenho aqui. Diz que mostrou para ele tudo o que havia nos seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o arsenal, tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não mostrasse. Nada. Abriu a porta para o inimigo entrar, irmão. Irmão, é assim que muitas famílias têm feito na sua casa. Tem colocado pessoas ali dentro que na verdade não são de Deus. Você tem permitido pessoas entrar na sua casa, seja ali fisicamente, seja através daquilo que entra na sua casa por vários meios hoje, pela televisão, pelo celular, coisas que estão entrando, que você está mostrando para o inimigo que tem lá. Olha só, cuidado, irmão, com quem você permite entrar na sua casa, com quem você está permitindo se meter na sua família e conhecer os tesouros que você tem, e a família é o maior tesouro que você tem. Cuidado, não deixe o inimigo chegar perto dela, irmão. O inimigo se fantasia de amigo, manda uma cartinha, olha que coisa legal, você foi curado, né? Então vem cá, não deixa o inimigo entrar na tua casa, fecha a porta, irmão, troca a tranca, como o rei Asa de Judá falou, em tempo de paz, troque as trancas, aumente os muros, proteja a sua casa contra aquilo que quer entrar. O inimigo, ele tenta entrar sorrateiramente, sem você perceber, ele está lá dentro, sem você perceber. Às vezes são objetos, são coisas que você está levando lá.
coisas que estão guardadas, coisas que vão atrapalhar. Falei aqui certa vez, vou repetir, assim que eu casei com a Lidiane, eu vasculhando as coisas lá em casa, os armários, eu encontrei bilhetinho de ex-namorada. Olha só que coisa. Cartinha de ex, tinha cartinha naquela época, irmão, viu? Quem é que é da época da carta? Levanta a mão. Aí, só gente nova. Tinha cartinha, tinha até foto. Falei, como é que isso está aqui, gente, que eu não estou sabendo? O que você faria? Ah, mas a carta é tão bonitinha. Ah, foi um tempo tão bom. Oh, vai para o lixo. Isso não representa mais a minha vida hoje com a minha esposa. Eu não posso dar brecha para o inimigo. Eu não posso dar margem. Ah, foi um presentinho que eu ganhei aqui da ex-namorada. Deixa eu levar para mim. Não leva não, irmão. Ó, não leva não. Cuidado com o que você está botando dentro da tua casa. Cuidado com quem está entrando na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Toma cuidado com quem seus filhos se relacionam, quem eles colocam para dentro da sua casa. Outro cuidado que você precisa ter, que essa passagem nos mostra, cuidado ao exibir para as pessoas a prosperidade que Deus lhe deu. Cuidado, irmão, ao exibir a prosperidade que Deus te deu. Ezequias quis exibir ali, irmão, tem dúvida? Você tem um negócio que você quer mostrar, ele quis exibir. Cuidado com quem você compartilha as bênçãos que Deus te deu, e cuidado com as consequências para as gerações futuras. Por isso nós perguntamos aqui, você pensa na sua geração futura? Você pensa naquilo que vai acontecer com os seus filhos? Irmãos, você que não tem filho ainda, eu já orava, antes de me casar, pelos filhos que Deus me daria. Eu já orava, eu já pedia a Deus os meus filhos, eu quero filhos consagrados ao Senhor, meus filhos sejam uma bênção, meus filhos sejam criados no caminho do Senhor, que meus filhos sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus. Hoje eu oro por eles, todos os dias nós oramos juntos, não tem um dia que a gente não ora junto, irmão. Eu oro com os meus filhos, para que eles sejam um grande homem de Deus, para que minha filha seja uma grande mulher de Deus, e as consequências para as gerações estão aí. Nós louvamos a Deus pela vida dos meus filhos, dos nossos filhos, mas diante disso, o que aconteceu? O profeta Isaías foi usado pelo Senhor para dizer para ele o seguinte: olha, então Isaías disse a Ezequias, diante do que você fez, ao abrir a sua casa, ao deixar isso entrar, você não está colocando em ordem a sua casa, você está permitindo que o inimigo entre e cause desordem na sua família. Deus falou com ele através do profeta Isaías: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, para o cativeiro. Vocês vão ser aprisionados. Tudo que você mostrou aí, ó, para esse amiguinho da Babilônia que veio ver a sua casa, está vendo? Vai perder tudo. Tudo que você construiu, tudo que os seus familiares construíram vai ser levado em cativeiro. Você vai perder, você abriu a casa para o seu inimigo, ele vai roubar literalmente tudo o que você tem. Essas são as consequências, irmão. Se a gente não coloca a nossa casa em ordem, se a gente abre a nossa casa para qualquer um, para alguém que não é de Deus entrar ali, mostra aquilo que não é para ser mostrado, para ser revelado, irmão, as coisas não vão andar em ordem. A Aline falou aqui sobre discipulado sim, você pode abrir a sua vida, compartilhar da sua família, compartilhar da sua vida para alguém que Deus vai usar sim para colocar a sua casa em ordem, colocar a sua casa em ordem, para prevenir que isso aconteça, que a desordem não chegue na sua casa. O pastor amigo disse que um outro pastor, toda semana, liga para ele e pergunta o seguinte: olha, estou ligando para você para perguntar, tem alguém tentando roubar o lugar da tua esposa no seu coração? Ele fala assim: ó, toda semana esse homem me liga, toda semana eu penso na resposta que eu vou dar para ele. Não, lugar no meu coração é só da minha esposa. Colocar pessoas de Deus sim,
pessoas que não são de Deus, são do inimigo, fecha a porta, não deixa entrar. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor por isso. Mas Ezequias não pensou nas próximas gerações. E eu quero levar você nessa noite a pensar sim nas próximas gerações. Diz aqui o texto que os seus descendentes seriam aprisionados, seus descendentes serão levados, se tornarão eunucos na Babilônia. Foram aprisionados, lá em Jeremias capítulo 15, verso de 1 a 4, mostra para a gente que isso aconteceu, sabe quantos anos depois, irmão? 100 anos depois. 100 anos depois aconteceu, e realmente ele não estava vivo para ver, mas a sua descendência inteira, todo o povo sofreu, pagou pelo erro que ele cometeu. Já pensou a sua família pagar por um erro que você cometeu, irmão? Já pensou não só a sua família, mas as suas próximas gerações pagarem por um erro que você cometeu? Foi o que aconteceu com esse homem. E a Bíblia diz para a gente que a partir dele, depois da morte dele, veio o seu sucessor. Qual foi o nome do seu sucessor? Manassés. Sabe quem foi Manassés, irmão? O pior rei de Israel. O pior rei de Israel. O cara terrível. A Bíblia diz para a gente aqui, acompanha aí no capítulo 21 comigo. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade, gente, quando começou a reinar. E reinou, sabe quanto tempo? Como nenhum outro, 55 anos em Jerusalém. Diz que ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele fez tudo ao contrário que o pai dele fez. Tudo ao contrário, sabe por quê? Manassés, olha para cá, ó, ele foi gerado nesse período de 15 anos. Ele tinha 12 anos, correto? Quantos anos Deus deu para Ezequias? Então, com quantos anos depois ele nasceu? Faz as contas aí, irmão. 3 anos. Esse tempo extra, Deus já tinha dado a ordem, que era o quê? Coloque a sua casa em... Deus já sabia o que estava chegando. Deus já sabia. E ao que tudo mostra para a gente, Ezequias não se preocupou com isso. Não se preocupou com a sua família. Não se preocupou com o seu filho. Talvez tenha se preocupado com o reino, como muitos pais hoje se preocupam com o trabalho, se preocupam com o que os seus filhos vão ser. Ai, deixa eu ver que faculdade que o meu filho vai fazer. Ah, ele precisa fazer o curso de inglês. Ah, ele precisa fazer o jiu-jitsu. Ah, ele precisa fazer o curso de informática. Pensa em tudo. Sufoca as crianças com um monte de coisa. Só não tem tempo para quê? Para ler a Bíblia junto. Para adorar o Senhor junto. Para conversar com o filho, para vir à igreja. O filho vem sozinho. Os pais não vêm, ou vem de manhã, ou vem de noite. Está mostrando o que para o filho? Ah, vai quando você puder, de manhã ou de noite. CTM? Ah, não, isso daí é para quem não conhece Jesus. Olha o que você passa para os seus filhos. Olha que tipo de mensagem está chegando, não nos ouvidos, mas no coração, irmão. Porque presta atenção, as crianças ouvem o que nós falamos, mas elas vão fazer o que nós fazemos. Os nossos filhos, a nossa descendência vai ver o que nós fazemos, que tipo de relacionamento nós temos com o Senhor Jesus. É exatamente assim que eles vão imitar, é exatamente assim. Manassés viu seu pai viver talvez os piores 15 anos da sua vida. Talvez não tivesse tido relacionamento sequer com seu pai, porque seu pai chegava em casa à noite, tinha tantas coisas do reino para resolver, não tinha tempo. E você sabia que a paternidade é o fator principal de influência na formação de uma pessoa? Não é maternidade, desculpa mamães, mas não é maternidade. É a paternidade. Você entende por que Satanás está fazendo de tudo para acabar com a masculinidade? Porque é a paternidade o principal fator que vai dar um norte na tua vida. Você sabia que os ateus, a sua grande maioria, não se relacionam bem com seus pais? Pais, eu digo pai. Você sabia disso?
Pessoas que não creem em Deus, que apostataram da fé, porque não têm bom relacionamento com seus pais. Homossexualismo. Grande parte dos homossexuais, digo tanto homens quanto mulheres, homossexuais, tanto homens quanto mulheres, um dos principais fatores chama-se ausência paterna. Pais ausentes viram filhos revoltados, e esses filhos, eles tendem a fazer tudo o contrário do que esses pais fazem, porque eles não gostam dos seus pais. Manassés, igreja de relacionamentos, Manassés. Você está entendendo, irmão? Por que o inimigo coloca tantas coisas para você fazer? Hoje eu estava na casa dos meus pais, todo domingo a gente vai para lá, então tem que aproveitar ao máximo, enquanto eu os tenho, e levo meus filhos lá, faço questão de que meus filhos vejam como eu trato os meus pais, e lá a gente, depois de almoçar juntos, a gente foi ver um pouquinho de televisão, aí a internet estava ruim, estava passando lá o Todo Mundo Odeia o... você conhece também, né? Quantos empregos tem o pai do Cris? Deve ter arrumado mais um, né? Sei lá, né? Como é que é o nome do pai do Cris? Tu já sabe, o Júlio, né? O cara que só viu para trabalhar, irmão. Tem 3 filhos, né? Registrado, tem 3 filhos ali no negócio, né? Irmão, o inimigo coloca um monte de coisa. Você precisa ter isso, você precisa trocar de carro. Realmente eu preciso trocar de carro. Então eu vou ter que arrumar mais um emprego, vou ter que trabalhar mais. Você precisa dar um futuro para o teu filho. Olha só, o filho do fulano vai fazer engenharia, medicina, e o teu filho vai fazer o quê? Trabalha mais para você dar um futuro melhor para o teu filho. Olha que coisa boa. É boa ou não é, gente? Não, não é. O que é melhor para o teu filho? Você ganhar mais e colocar ele num colégio bom, ou ele ter você como pai na vida dele? Então por que você trabalha tanto? Então por que você não dedica tempo para o seu filho? Irmão, não deixa Satanás colocar na tua mente que a forma de você abençoar o teu filho é você dando coisas para ele. É você, entre aspas, garantindo, eu estou garantindo o futuro do meu filho, já botei ele no curso de inglês, de informática, no de não sei o que lá, de inteligência artificial, sei lá. Essa não é a melhor escolha. Tudo isso é bom? Ótimo. Estou dizendo que você não tem o que fazer. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se isso está roubando seu lugar na vida do seu filho, para tudo. E coloca a sua casa em ordem. Senão, você corre um grande risco de ter um Manassés na tua vida. Esse homem fez tudo o contrário. Esse homem foi um homem sanguinário. Diz a palavra do Senhor, no versículo 16, Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Ao contrário disso, Deus quer fazer de você um agente de transformação das gerações. Amém, queridos? A palavra de Deus diz para a gente lá no Salmo 78, versículo 3 e 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Conta para os seus filhos, conta para a sua família, conta para a sua geração quem é Jesus, o que Ele fez por você. Conversa com eles ao deitar, ao levantar, ao caminhar, em tudo que você fizer, converse com seus filhos, leva para eles, encuca, como diz em Deuteronômio 6, encuca neles. Encucar, coloca lá dentro. Encucar não é falar uma vez, é falar enquanto eles não aprenderam, até eles aprenderem. Porque, irmão, as coisas erradas basta apenas quantas vezes? Uma só.
Mas para encucar tem que ser várias vezes. Várias vezes. Nós temos que transmitir essa palavra para a nossa casa, encher a nossa casa, fecha a porta para o inimigo, não mostra nada para ele. E deixa entrar a palavra do Senhor, deixa entrar o exemplo, a referência. Você é a maior referência que ele vai ter de Jesus. E está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa. Não deixe o inimigo roubar isso. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, mostra o que um pai deveria fazer para o seu filho. Foi o que Davi fez por Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Já disse para o teu filho isso? Seja homem, seja forte. Hoje a gente vive uma geração fraca, fragilizada. Sabe por quê? Porque temos pais fracos. Pais fracos vão transformar filhos em fracos. Seja forte, seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente, de todo o coração e toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Deus não falou assim, usou Davi, você precisa fazer aquele curso tal, olha, eu vou morrer, mas faça esse curso, olha, faça aquele Enem para aquela área, você não pode deixar de fazer, olha, você precisa fazer isso, comprar aquilo. Obedeça aos mandamentos que o Senhor deixou para você, e você prosperará em tudo. Não é o curso que vai fazer você prosperar. É ser fiel à palavra, irmão. É obedecer. É investir no maior tesouro que Deus deu para nós, que se chama família. A família é um tesouro. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família. Nenhum dinheiro que você possa ter, nenhuma renda extra, nenhum curso que o seu filho tiver vai compensar o fracasso da família dele. Por isso, invista nas gerações. Quando? É hoje. Deus não falou assim, coloque a sua casa em ordem daqui a 5 anos, daqui a 10. Não, coloca quando? Hoje. Coloca hoje em ordem a sua casa, diz o Senhor. A palavra de Deus nos mostra muitos homens de Deus que colocaram a sua casa em ordem, mas outros que não colocaram diante da oportunidade. Grandes homens de Deus como Samuel. Samuel foi juiz, foi sacerdote, foi profeta, o homem foi tudo, grande homem de Deus, mas ele esqueceu da sua casa, esqueceu da sua casa, esqueceu de cuidar dos seus, e quando chegou a época dele também passar o bastão, ele falou assim, os meus filhos vão ficar no meu lugar, os meus filhos vão ocupar minha vaga. Aí o povo falou assim, não, seus filhos não, seus filhos não tem como, eu sei que o seu currículo, e ele fala o currículo dele, se você quiser ver em 1 Samuel, capítulo 12, Samuel diz o seu currículo, no versículo 5 diz assim, o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, mas os seus filhos não. Diz no capítulo 8, 1 Samuel, versículo 1, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel, e o povo falou o quê? Não queremos eles, porque seus filhos, ao contrário de vocês, não são honestos, são ladrões, aceitam suborno, nós não queremos eles. E a partir daí, o povo pediu o quê? Dê para a gente um rei. A monarquia, aquilo que o Senhor não queria que acontecesse em Israel, foi gerado através de quê?
da desordem na casa de Samuel. Da desordem. Irmão, o cativeiro do povo, 100 anos depois, foi gerado lá, naquele dia em que esse homem chamado Ezequias negligenciou a sua família, negligenciou a sua casa e não obedeceu à ordem do Senhor. Põe a sua casa em ordem. Mas eu quero trazer para você, para a gente finalizar, um grande homem de Deus, chamado Abraão, que lá em Gênesis 18, você sabe que Deus havia deixado uma promessa para esse grande homem de Deus. Em Gênesis 18, de 18 a 19, Deus falou novamente a Abraão: Abraão, você será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, por meio de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, a partir de você, a partir da sua obediência, as próximas gerações vão ser abençoadas, vão ser tremendamente abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, para que faça o que com os filhos? Peça. Coisa linda do papai, você quer obedecer? Você quer fazer isso? Foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Ordene. Ordene aos seus filhos. Tem muito filho que manda em pai, você conhece? Não aqui, mas tem lugar que acontece. Sim ou não, irmão? Tem filho que bate na cara de pai e de mãe. Lá onde eu moro, Santa Cruz, né? A gente ficou sabendo de uma família. É um método de ensino. Tem um monte aí, né, irmão? Tem um monte. Mas um método de ensino onde você não pode contestar o filho. Eu não lembro agora qual é esse método de ensino. Então, se o menino não quer, vão para casa, filho, ele não quer ir. Você tem que ficar até ele querer ir. Irmão, estou falando sério. Eu falei, não, quando eu ouvi isso, eu falei assim, que mundo que eu estou? Espera aí. Não sei, irmão. Quando você pensa que você já ouviu tudo, aparece mais algumas coisas, né? Aí eu presenciei a cena. Irmão, eu quase dá vontade de bater no pai desse, não? Dá uma coça, né? Dá vontade de tirar o cinto, deixa eu dar uma coça em você aqui, né? Estou brincando, viu, irmão? Só dá vontade. Pelo amor de Deus, irmão. Que coisa tenebrosa. Deus falou aqui vou voltar para Abraão aqui, vamos voltar para Abraão. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, às suas gerações, ordena a eles, para que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Para que a promessa aconteça, nós precisamos obedecer. Não vai ter promessa sem ter obediência. Olha que coisa, olha lá em Hebreus 11, versículo 13. Hebreus 11, no versículo 13, diz assim, a respeito de Abraão, dos heróis da fé, ele fala aqui de Abraão: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Não receberam não? Calma. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Deus falou o que para ele? Que ele precisaria dar essa ordem, o que? Para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Com quantos anos Abraão teve Isaac? Valendo! Quantos anos? 100 anos. Lembra? Recebeu com 75. 25 anos depois teve Isaac. Isaac casou com quantos anos?
40 anos. Tu acha que está velho, né? 40 anos ele casou. Mas a sua esposa era o quê? Qual o problema que ela tinha? Era estéril. Ele orou durante quanto tempo? 20 anos. Ele foi pai com quantos anos? 60 anos. 60 anos, né? Ele foi pai. Quantos anos Abraão viveu? 175 anos. Quantos anos Abraão ficou com seu neto? 15 anos. Aproveitou bem? Seus netos, na verdade, né, eram gêmeos. Aproveitou bem seus netos, não foi? Mas ele, nessa palavra aqui, o autor aos Hebreus diz o seguinte: ele já observou de longe. Quando Deus falou isso hoje, ele observou de longe o quanto o seu filho, o filho do seu filho, as próximas gerações seriam abençoadas pelo Senhor, através da decisão que ele estava tomando hoje, agora. Amém, queridos? Amém ou não? E o Senhor usou para consumar isso, para marcar isso. Deus fez o que com ele? Uma aliança com ele. E essa aliança, pessoal, como é que ele fez essa aliança com ele? O que Deus fez com Abraão? Que aliança foi essa? Que aliança foi essa, gente? Circuncisão. O que é circuncisão? Você corta ali o prepúcio masculino, né? No órgão genital masculino é cortado. Por quê? Já se perguntou por quê? Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas quantas famílias? Quantas famílias, gente? Todas as famílias da terra. Ou seja, tudo que fosse gerado a partir dele seria o quê? Abençoado. Eu não preciso ter aula de biologia ou de sexologia para explicar para você como é que se reproduz. Sim ou não? Então Deus pega o órgão reprodutor masculino, dizendo o seguinte: toda vez que você for reproduzir, mais uma geração vier, você vai se lembrar que eu tenho com você uma promessa e uma marca. Eu tenho uma aliança com você de bênção. De bênção. Para isso, Abraão também teve que colocar em ordem a sua casa. Isso vai ficar para uma próxima mensagem. Fica de pé em nome de Jesus. Você quer colocar em ordem a sua casa? Você está vendo o que vai acontecer na sua casa se você não colocar? Mas você viu nessa noite também que se você colocar, vai chegar a bênção na sua casa. O que você quer? Você quer abençoar suas gerações? Você quer abençoar seus filhos que você ainda nem tem? Viu, adolescente? Você quer abençoar seus pais? Você quer dar orgulho para os seus pais naquilo que você se tornou? Você quer estar aqui nessa noite, fazer das suas gerações uma geração abençoada? Amém, querido? Então fala com o Senhor agora, faz a sua oração. Você está no lugar onde Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu falei no começo que Deus queria mudar o final, não falei? Não falei que uma decisão que você toma hoje, você vai mudar as suas gerações futuras? Você crê nisso? Amém, querido? Então faz a sua oração agora, diga: Senhor, quero colocar em ordem a minha casa. O que precisa ser colocado em ordem na sua casa? O que precisa ser colocado em ordem lá na sua casa? Vai lá agora na sua casa, vai lá. O que precisa ser colocado em ordem na sua família? Irmão, por que você não colocou ainda? Deus está falando.
Deus já falou, já usou pessoas, Deus já revelou de todas as maneiras possíveis. O que está faltando? É a sua decisão de falar, não vai colocar agora em nome de Jesus, porque eu não quero consequências ruins, eu não quero maldição na minha casa, eu quero bênção. Não existe bênção longe de Deus, não existe bênção longe de Jesus. Ele é o Senhor da bênção. Mas para receber a bênção, você tem que receber o Senhor. Ezequiel recebeu o inimigo na sua casa. E você? O que você está recebendo na tua casa? O que você quer receber na sua casa? Jesus entrou em tantas casas, e aonde ele entrou, e deram a oportunidade, como na casa de Zaqueu, como em tantas outras residências que ele usou discípulos para entrar. Houve transformação, não só no momento, mas transformação de futuro, transformação de gerações. O Senhor está aqui nessa noite, sabe para quê? Para fazer uma aliança com você, pai. Para fazer uma aliança com você, mãe. Para fazer uma aliança com você, filho. Para abençoar suas gerações. Você quer a sua geração abençoada? Levanta a sua mão assim, quem quer a sua geração abençoada? Eu sei que é clichê fazer isso, né, irmão? Você quer a sua geração abençoada? Então, enquanto a gente canta essa canção, faz a sua oração em nome de Jesus. Há um lugar, você está no lugar certo, querido, que o Senhor trouxe você para fazer uma aliança que vai marcar a sua vida e as suas gerações, em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Então fala com o Senhor, Senhor, eu quero colocar em ordem minha casa a partir de hoje. Eu vou colocar minha casa em ordem, em nome de Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar que o Senhor preparou para você estar com Ele. Há um lugar onde o Senhor preparou para que a sua família esteja com Ele. Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare: esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Então você vai dizer: Senhor, é tudo o que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Você precisa é o Senhor, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor está aqui para fazer uma aliança com você, uma aliança que vai colocar em ordem a sua casa, uma aliança que vai colocar em ordem a sua família e que vai mudar as suas gerações, vai mudar a sua história com a decisão que você toma aqui nessa noite. Você quer ter as suas gerações abençoadas no Senhor? Você quer colocar a sua casa em ordem? Em nome de Jesus,
Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você quer colocar a sua casa em ordem, quer receber a bênção do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Quantas famílias querem sua casa em ordem e mudar as gerações, mudar o futuro da sua família? Vocês filhos querem mudar o futuro? Vem aqui na frente. Você pai, você mãe, você quer mudar a sua geração? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Há tempo ainda, irmão. Ainda há tempo. Ezequias teve 15 anos. Eu não sei quantos anos Deus vai te dar ainda pela frente, mas a sua resposta para o Senhor hoje vai determinar se o Senhor vai te ajudar ou não. Você desistiu já, irmão? Desistiu? Se você desistiu, a sentença vai ser ruim, querido. Mas se você mostra para o Senhor nessa noite: eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir desse projeto que Deus tem para a minha vida. Irmão, você está movendo a mão de Deus para te abençoar. A mão de Deus vai se mover para te ajudar. O Senhor vai mover céus e terra. Você quer ter seus filhos no Senhor, irmão? Hoje eu colho frutos na minha família. Hoje eu colho frutos na minha vida. Sabe, tem muitos pais aí que estão fugindo de ser líder de célula, ou estão sendo líder de célula não do jeito que o Senhor está dizendo para ser. Qual que é a mensagem que você está passando para os seus filhos? Qual que é a mensagem espiritual que você vai passar para os seus filhos? Não assuma compromisso na igreja, não assuma compromisso com o Senhor. Pais descompromissados vão gerar filhos descompromissados. Sabe o que meu filho disse para mim? Voltando de uma célula, eu e ele no carro, Mateuzinho vira para mim: papai, quero te dizer uma coisa. Eu já com aquela expectativa, né? Falei: meu Deus, o que vem por aí? Ele falou assim: papai, quando eu crescer, eu posso ser líder de célula? Falei: aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meu filho está me vendo, está vendo a minha dedicação, e está vendo a minha alegria em servir ao Senhor, a minha satisfação. Como Paulo diz, eu não encontro satisfação, a minha vida não tem sentido, irmão. Se eu não for um líder de célula, se eu não cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas não parou por aí. Ei, papai, tem mais uma coisa. Falei: lá vem, o que vai vir agora? Papai, quando eu crescer, eu quero ser pastor de igreja. Irmão, pensa numa alegria. Pensa assim na mão de Deus, assim, sobre a sua vida. E Deus olhando assim: está vendo? Eu estou ouvindo a sua oração, e estou vendo as suas lágrimas. Como Deus falou para Ezequias, o que a gente precisa fazer é só mudar a história. É só mudar a história. Não precisa fazer como Ezequias fez. Vamos fazer diferente em nome de Jesus. Vamos fazer como Abraão fez. Vamos fazer diferente, gente. Vamos abençoar nossa casa, abençoar nossa família. Se você quer filhos comprometidos, mas não é comprometido, como é que você vai ter filhos que não são comprometidos? Irmão, vira essa chave na tua vida. Talvez você esteja aqui hoje, mas além da sua casa, ou antes da sua casa ser colocada em ordem, você fala assim: pastor, a minha vida precisa ser colocada em ordem. É a minha vida que precisa ser colocada em ordem. Quero dizer para você que Jesus está aqui para isso. Ele coloca a nossa vida em ordem. Inclusive ele falou o seguinte: olha, sem mim você não pode colocar em ordem. Sem mim você não pode fazer nada. Ele é o único que pode colocar em ordem. É o único. Ele é o verbo de Deus, ele é o haja de Deus. É o verbo, a palavra encarnada. É aquele que faz as coisas acontecerem. É aquele que botou ordem no caos. Quando Deus criou o mundo, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas.
Nada do que foi feito existiria se não fosse por Ele. E você está querendo fazer o que na sua vida sem Ele? Você quer botar em ordem a tua vida nessa noite, irmão? Entrega a tua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus e colocar em ordem a tua vida? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você nessa noite. Há alguém aqui que quer colocar em ordem a sua vida, entregando a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, ou vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, irmão, se move, irmão. Deus quer te ajudar, Deus quer salvar a tua vida, mudar a sua história. Vem cá na frente, a gente orar por você. Ou talvez você já esteja aqui na frente. Fala com o Senhor: Senhor, coloque em ordem a minha vida. Coloque em ordem a minha vida. Você lembra do domingo passado? Aquele endemoniado, ex-endemoniado gadareno. O que Jesus falou para ele? Depois de arrumar e colocar em ordem a sua vida, deixa eu seguir o Senhor. Não, você vai me seguir de outra forma. Volta para a sua casa e conte para os seus, para a sua família, o que eu fiz na sua vida, como eu coloquei em ordem, como eu transformei a sua vida e a sua história e mudei as suas gerações. Você quer ser esse referencial na vida do seu filho? Você quer ser esse referencial na vida da sua filha? Irmão, deixe o Senhor fazer uma marca em você nessa noite. Não precisa ser a circuncisão, não precisa mais de circuncisão. O Senhor quer circuncidar o nosso coração. Ele quer deixar a marca no nosso coração. Assuma um compromisso. Eu vou ser um pai presente, eu vou ser uma mãe presente. Não é de mais dinheiro que precisa lá em casa, é de mais atenção, é de mais presença do pai, da mãe, é de mais presença de Deus. Eu quero desafiar você aqui, nesse mês de maio, a pelo menos uma vez na semana, você ergueu o altar do Senhor lá para adorar o Senhor na sua casa. Você junto com a sua família, não importa quantos tenham, talvez seja só você na sua casa, mas você adorar o Senhor com a sua família, e fazer um culto, uma celebração lá. Coloca aquela canção no YouTube, lê o texto da palavra de Deus. Lá em casa a gente faz, Mateuzinho está pregando lá em casa, coloca a televisão lá, em vez de ver o YouTube, coloca lá as imagens, ele posta as imagens como eu posto aqui. Deixa Deus abençoar suas gerações, colocando em ordem a sua vida e a sua casa nessa noite. Amém, querido? Deus, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Deus. Deus, a tua palavra nos mostra, Deus, exemplos mal sucedidos, exemplos bem sucedidos. Está aí, Deus. Bênção e maldição está aí, diante da gente. A escolha é nossa. Que exemplo vamos seguir e que exemplo nós seremos para nossas gerações. É isso que o Senhor falou com a gente hoje. E o Senhor nos deu uma ordem: põe a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem, coloca a sua vida em ordem. Deixa o Senhor entrar na sua casa. Convida o Senhor. Fecha a porta para o inimigo, não mostra nada da tua casa para ele, mas abre as portas, mostra tudo para que Jesus possa ver, para que Jesus possa tocar, abençoar a sua casa e a sua família. Deus, decisões foram tomadas nessa noite, assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas. O Senhor está aqui nessa noite ouvindo orações de compromisso, vendo lágrimas já sendo derramadas por aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Deus, contempla, Senhor, nessa noite. E Senhor, dá respostas, ó Deus, talvez antes mesmo de chegar em casa. Dá respostas essa semana, Deus. E que em nome de Jesus, diante das respostas, nós façamos diferente do que Ezequias fez. Mas nós possamos, Senhor Deus, entender que o Senhor está nos dando uma ordem de colocar nossa casa em ordem. Nós possamos obedecer ao Senhor fielmente. E Senhor, não apenas abençoar a gente, mas abençoar as próximas gerações. Que assim seja, ó Pai, que marcas sejam feitas nessa noite, alianças sejam feitas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir.